Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos à primeira aula do nosso segundo semestre. Hoje daremos continuidade ao estudo do transistor bipolar de junção e veremos uma aplicação muito importante dele, que é o amplificador de pequenos sinais. Primeiro, vamos ter uma ideia geral do que é um circuito amplificador. É um circuito que recebe um determinado sinal de tensão e fornece em sua saída o mesmo sinal de tensão com amplitude modificada, como a gente pode ver nesse exemplo aqui. O sinal de entrada é uma senoide, chegando ao amplificador, esse sinal é aumentado, a amplitude dele é aumentada. Em alguns casos, é comum que aconteça a inversão do sinal, igual a gente está vendo aqui também. No primeiro caso, a gente percebe que o primeiro semiciclo era positivo, e aqui na saída o primeiro semiciclo aparece negativo, ou seja, esse amplificador aqui fez a amplificação da amplitude e ao mesmo tempo fez a inversão da fase, ou seja, houve um deslocamento de fase aqui. Ele entrou positivo e saiu negativo, como é o caso do amplificador que nós vamos estudar. A ideia básica desse amplificador é utilizar o transistor bipolar de junção, que é aquele componente que nós começamos a estudar e avaliamos aí os circuitos de polarização. Esse transistor já tem uma ideia de amplificação. Ele recebe uma corrente na base e a corrente de coletor é a corrente da base multiplicada por um ganho beta, conforme nós vimos nas aulas anteriores também. Com base nesse comportamento do TBJ, nós vamos montar um circuito que vai conseguir receber um sinal de tensão na sua entrada e fornecer esse sinal de tensão amplificado na saída. E essa análise do circuito deve ser feita em duas partes. Nós temos o circuito dividido em análise de corrente contínua e análise de corrente alternada. A análise de corrente contínua é a mesma que a gente já conhece, é aquele ponto de operação do transistor. E aí nós podemos trabalhar com qualquer daqueles três circuitos que eu passei na aula passada para vocês. Ou seja, polarização fixa, polarização estável do emissor e polarização por divisor de tensão. Esse circuito é importante para definir o ponto de operação do transistor. Quando isso tiver sido definido, a gente vai partir para a análise de corrente alternada, que é aquele sinal que foi conectado à entrada do circuito, é o sinal que eu quero amplificar, igual a gente viu aqui na imagem. Se eu conseguir trabalhar bem a análise de corrente contínua, depois eu consigo verificar qual é o ganho que esse circuito vai ter. Por exemplo, entrou ali um sinal de tensão e ele apareceu com o dobro da amplitude na saída. Então eu digo que o ganho de tensão desse circuito é de 2 vezes. Aqui nós temos o circuito amplificador completo. Ele pode parecer um pouco grande a princípio, um pouco intimidador, mas é só uma questão da gente olhar parte por parte dele e entender o que está acontecendo aqui. Então, primeiro, nós temos aqui no meio 4 resistores e um transistor. É fácil perceber que essa configuração que aparece aqui é exatamente aquela configuração do transistor que nós vimos na aula passada, aquela polarização por divisor de tensão. E aqui do lado nós temos a fonte, ou seja, esses quatro resistores aqui no meio, com o transistor e a fonte, formam um circuito que nós já conhecemos. O que aparece de novidade aqui é a fonte alternada, que tem o sinal que a gente quer amplificar. Nesse caso aqui, esse sinal poderia ser, por exemplo, um sinal de áudio, um sinal proveniente de um microfone, ou em termos industriais, poderia ser um sinal proveniente de um transdutor, que é uma espécie de sensor industrial, só que em vez de funcionar como sensores, o que ele faz é converter um tipo de grandeza em outra. Então é comum a gente ter um sensor, por exemplo, que converte ali uma variação de temperatura em uma tensão elétrica. E a partir dessa tensão gerada, a gente consegue saber qual foi a temperatura naquela medição que ele fez ali. E de maneira geral, essas respostas dos transdutores são muito pequenas e é importante fazer a amplificação desse sinal, que é exatamente o que aconteceria aqui. Se o sinal de um transdutor for ligado aqui na entrada, esse circuito vai ter a capacidade de aumentar essa tensão do transdutor e fornecer aqui para a saída, que é esse resistor RL que aparece aqui no final. Aí detalhe, em vez do resistor, a gente poderia ter uma entrada de um PLC ou uma entrada de um microcontrolador que vai fazer o processamento desse sinal do transdutor. Ou seja, a ideia do circuito aqui é só mesmo adequar esse valor de tensão por uma faixa mais adequada, de modo que o processador vai conseguir fazer a leitura dentro daquela faixa de valores que ele foi construído para trabalhar. O que nós temos de novidade, então, é a fonte alternada, que vai carregar o sinal que deve ser amplificado, a saída que vai receber o sinal amplificado, e temos aqui 3 capacitores,
que têm um objetivo muito importante aqui no circuito. Eles fazem a separação de corrente alternada da corrente contínua. Isso significa que essa primeira parte aqui, onde eu tenho a fonte alternada, só tem corrente alternada. Por quê? A corrente contínua enxerga esse capacitor como uma chave aberta. Ela não consegue fluir por ele. Isso significa também que aqui no meio eu tenho as duas, alternada e contínua. E aí quando eu passo aqui de novo pelo capacitor, só chega para o resistor RL a tensão alternada amplificada dessa vez. Como eu falei, a ideia dos capacitores é fazer o isolamento entre os dois tipos de tensão, ou os dois tipos de corrente, a contínua e a alternada. E quando esses capacitores estão no circuito, eles são vistos pela corrente contínua como uma chave aberta. Isso acontece porque, para esse tipo de corrente, os capacitores se carregam depois de um tempo. E o capacitor totalmente carregado funciona como uma chave aberta, porque ele não permite que a corrente continue fluindo por ele. Ele já está com o máximo de carga. Não tem como os elétrons chegarem ou saírem daquele capacitor mais, porque ele já está no seu limite. Por outro lado, quando a gente fala da corrente alternada, os capacitores funcionam como chave fechada. Por quê? Como a corrente é alternada, os capacitores vão ficar carregando e descarregando o tempo todo, como naquele filtro capacitivo que nós vimos lá para o circuito retificador. Logo, esse capacitor vai ficar carregando e descarregando, ele permite o fluxo da corrente alternada. Por isso que, como eu mostrei para vocês lá no circuito, a gente consegue fazer a separação de corrente contínua e corrente alternada. No circuito que nós vimos, os capacitores C1 e C2 são capacitores de acoplamento, ou seja, eles servem para transmitir o sinal de corrente alternada de um ponto a outro, enquanto o capacitor C3 é um capacitor de desvio. Voltando aqui no circuito, isso fica bem claro. Os capacitores C1 e C2 são capacitores que vão permitir a passagem de corrente alternada e impedir a de corrente contínua. Então entrou aqui um certo valor de tensão do gerador, VG, ela é aplicada na base do transistor, a partir desse capacitor de acoplamento, e depois a tensão de saída é aplicada à carga por esse outro capacitor de acoplamento C1. Enquanto isso, o capacitor C3 é de desvio. O que significa isso? Que a corrente alternada que flui pelo emissor, que é esse terminal de baixo, vai passar toda pelo capacitor, ou seja, esse resistor RE não tem corrente alternada. Por quê? Do ponto de vista da corrente alternada, quando ela chegar a esse ponto aqui, ela vai fluir toda pelo curto-circuito que esse capacitor vai ser, e não teremos nada fluindo pelo resistor RE. E para a gente poder fazer a análise desse circuito, nós vamos utilizar o teorema da superposição. É o mesmo que vocês estudaram lá em circuitos elétricos. E vamos trabalhar aí com duas análises. Lembrando, esse teorema funciona com base na quantidade de fontes que nós temos no circuito. É feita a análise de uma fonte de cada vez. As fontes que não estão sendo analisadas são removidas do circuito. E em seguida, quando for a vez de analisar aquela outra fonte, nós vamos remover todas as outras. Como existem aqui no circuito duas fontes, uma alternada e uma contínua, nós vamos primeiro fazer a análise da fonte contínua, que é aquela fonte que vai nos ajudar a definir o ponto de operação, ao mesmo tempo que fornece energia para o circuito fazer a amplificação do sinal. E depois de fazer essa análise da fonte contínua, nós vamos partir para a análise da fonte alternada, que é aquela fonte que nos mostra o sinal que deve ser amplificado. Teremos o circuito redesenhado para cada análise, ou seja, teremos um equivalente de corrente contínua e um equivalente de corrente alternada, sem a outra fonte, ou seja, cada um desses equivalentes só vai trabalhar com uma fonte de cada vez e com aquela ideia de que os capacitores são chaves abertas em corrente contínua e chaves fechadas em corrente alternada. No equivalente de corrente contínua, nós teremos os capacitores como chaves abertas, igual eu falei com vocês. Nesse caso, a fonte de corrente alternada é removida e a carga também é removida do circuito, devido à conexão delas usando o capacitor que se tornou uma chave aberta. O grande objetivo desse circuito é definir o ponto de operação na reta de carga, igual nós vimos na aula passada. No equivalente de corrente alternada, os capacitores são chaves fechadas, e a fonte de corrente contínua deve ser zerada, usando a ideia do teorema da superposição. Lembrando que no lugar dela nós teremos um fio, um curto-circuito, ou seja, aquele valor de tensão da fonte é retirado do circuito e no lugar dele nós teremos apenas a resistência interna da fonte. Como ela é uma fonte de tensão, significa que a resistência interna ideal dela é 0 ohms. Por isso que no lugar dela teremos apenas um fio. E além disso, teremos o transistor substituído por um circuito equivalente.
Porque nós sabemos trabalhar com o transistor no circuito de corrente contínua. Depois que ele foi polarizado, do ponto de vista da corrente alternada, ele vai ter um comportamento parecido com o que a gente já viu, mas alguns detalhes são diferentes. E é importante a gente saber trabalhar com ele bem para conseguir fazer o cálculo do ganho de tensão. A grande resposta que nós estamos buscando aqui nesse circuito é de quanto que essa tensão da entrada vai ser amplificada. Eu coloquei ali 1 mV, na saída eu vou ter quantos volts? Esse circuito amplifica 10 vezes, 50 vezes? Eu quero saber qual é esse valor. E existe todo um passo a passo para a gente conseguir chegar nisso daí. Aqui nós temos os 3 circuitos. O circuito completo com os seus 2 equivalentes. Ou seja, quando eu estiver fazendo análise de corrente contínua, eu vou olhar esse circuito. Quando eu estiver fazendo análise de corrente alternada, eu vou olhar esse daqui. E esse circuito original se desdobra para esses outros 2 que nós temos aqui. Então é importante saber como chegar a eles. Olhando aqui o circuito completo e o equivalente de corrente contínua, a gente percebe que os capacitores são chaves abertas. Então tudo que está conectado ao circuito a partir dos capacitores é removido. Essa primeira parte aqui da esquerda, envolvendo a fonte e o C2, foram removidos. O C1 com a carga também foram removidos. E o C3 aqui embaixo também foi removido. Eu tenho agora o circuito equivalente de corrente contínua, que é exatamente aquele circuito de polarização por divisor de tensão. Nós já sabemos trabalhar com esse circuito aqui. Agora, o circuito de corrente alternada não é tão trivial. A gente precisa fazer algumas verificações aqui, mas seguindo o teorema da superposição, a gente consegue chegar a esse circuito de uma forma muito fácil. Percebam que é o seguinte, como eu estou analisando a corrente alternada, essa fonte VG permaneceu. Os capacitores, do ponto de vista da fonte alternada, são chaves fechadas. Logo, eles vão ser substituídos por um curto-circuito. Então, esse capacitor C2, que conectava a fonte VG até a base, simplesmente virou um curto-circuito. Esse capacitor C1, que conectava o coletor à carga RL, também virou um curto-circuito. E o capacitor C3 conecta o emissor ao terra, também virou um curto-circuito. E aí pode ficar a pergunta, cadê o resistor RE, que não apareceu aqui nesse circuito? Ele não aparece por quê? Ele vai ficar em paralelo com o curto-circuito do capacitor C3. Logo, se eu tenho um resistor em paralelo com o curto-circuito, não importa o valor de resistência desse resistor, a resistência equivalente é igual a zero. Logo, o curto-circuito em paralelo com o resistor RE se tornou apenas o curto-circuito, igual a gente está vendo aqui embaixo. Então isso daqui já está explicado. A questão da fonte com a carga também. Vamos entender agora o R1, R2 e o RC. Por que eles aparecem nessa posição aqui. R1 é bem tranquilo. Na verdade, o R2 é bem tranquilo, que ele já está aparecendo aqui dessa forma. Da base conectado ao terra. Então é a mesma coisa, da base está conectado ao terra. O R1 é que pode parecer um pouco estranho a princípio essa posição dele, mas é só pensar aqui o seguinte. A fonte contínua foi removida. No lugar dela nós temos um condutor, um fio, um curto. E o R1 está conectado aqui à base, e o segundo terminal dele estava conectado ao positivo da fonte. Mas como essa fonte foi substituída por um curto, esse segundo terminal do resistor R1 agora foi conectado ao terra. Em vez dele aparecer virado para cima, o que foi feito aqui é que ele foi colocado para baixo, de modo a encurtar esse caminho aí até o terra. É só mesmo para o circuito ficar mais apresentável. Ou seja, o R1 fica conectado entre a base e o terra. E o mesmo raciocínio vale para o RC. De um lado ele está conectado no coletor, igual a gente está vendo aqui em cima. E do outro lado, ao terra. Por quê? Essa bateria aqui foi removida, logo a conexão dele ao terra é direta. Então esse circuito aqui é exatamente o circuito original, sem a fonte contínua e com os capacitores substituídos por curtos-circuitos. Aqui nós temos um exemplo que vai ser resolvido ao longo da aula. Existem vários itens aqui que eu peço para vocês calcularem, eu vou calcular com vocês no caso, mas eu vou fazer um passo de cada vez. E a primeira etapa aqui é desenhar os circuitos equivalentes. Pegando um circuito amplificador transistorizado completo, nós queremos agora chegar ao equivalente de corrente contínua e ao equivalente de corrente alternada. Ou seja, por enquanto não estamos preocupados com cálculo, vamos só fazer mesmo a obtenção dos circuitos equivalentes. Quando esses circuitos estiverem resolvidos, a gente já tiver o desenho deles na mão, é que a gente vai começar a fazer a análise. Então, no primeiro passo, vamos começar fazendo o desenho desses circuitos aí. Temos aqui o desenho do circuito completo e foi pedido aí na letra A
o circuito equivalente de corrente contínua e na letra B, o circuito equivalente de corrente alternada. Lembrando que cada circuito é baseado em uma fonte, de acordo com o método da superposição. E a ideia aqui é, no momento de desenhar o equivalente de corrente contínua, nós vamos tirar a fonte alternada, ela vai ser substituída por um curto-circuito, e os capacitores são chaves abertas. Vamos deixar indicado aqui, ó. Então, primeira coisa, sem a fonte CA, e os capacitores são substituídos por chaves abertas. Com essas duas etapas eu consigo desenhar o circuito equivalente de corrente contínua. E aí vale pensar também o seguinte, se esses capacitores C2, C3 e C1 são chaves abertas, significa que tudo que aparece depois deles aqui não está conectado ao circuito. Logo, a carga não aparece no equivalente de corrente contínua e nenhum dos capacitores aparece também. No final das contas, o que nós vamos ter é apenas essa parte do meio aqui, que é o circuito de polarização por divisor de tensão, e a fonte contínua propriamente dita. De modo que o nosso circuito vai ter esse aspecto aqui. O R1 permanece, o R2 também permanece, o transistor fica aqui com o RE, resistor de emissor, o resistor de coletor também vai aparecer, e a fonte contínua. E depois é só indicar aqui os valores. VCC, resistor de coletor, resistor de emissor, resistor 1 da base, resistor 2 da base e o transistor aqui no meio, representado pela letra Q. Detalhe, o capacitor C2 que apareceria aqui nesse ponto, sendo substituído por uma chave aberta, faz com que não haja fluxo de corrente na carga. Então, esse elemento pode ser removido do circuito. E no final, teremos apenas o equivalente de corrente contínua, que é o mesmo que nós vimos na aula passada, quando nós estudamos aí os 3 circuitos de polarização. Para o circuito de corrente alternada, nós vamos fazer algo bem parecido. Nós vamos remover a fonte de corrente contínua, então sem a fonte CC, e os capacitores são chaves fechadas, ou curto-circuito. E aí a gente consegue fazer esse desenho. Então, olha só. Vou colocar aqui a letra B. A fonte alternada permanece. O capacitor foi substituído por um curto. Então, vou colocar só um fio aqui mesmo. O resistor R1 vai aparecer aqui. O R2 também aparece, conectado aqui em paralelo à fonte. O transistor está aqui também. O resistor de coletor. E agora a fonte contínua, que apareceria aqui nesse ponto, foi removida. No lugar dela tem um curto-circuito. E aqui nós temos também o capacitor C3, que virou um curto, o capacitor C2, que virou um curto e está conectado ao resistor de carga. Então, colocando os nomes aqui, eu tenho o gerador, o resistor 1 da base, o resistor 2 da base, resistor de coletor, transistor, resistor de emissor e resistor de carga. Esse circuito está um pouco diferente daquele que eu passei para vocês no slide, porque ele foi redesenhado. E olhando aqui é bem fácil sair desse circuito que eu coloquei aqui e chegar naquele do slide. A fonte VG aparece aqui da mesma forma. A gente percebe que o resistor R1 está conectado desse ponto até a parte de baixo, ou seja, ele está conectado em paralelo com a fonte VG. A gente consegue ver isso, ó, um terminal. O terminal de baixo dele está ligado no terminal de cima da fonte e o terminal de cima do resistor está conectado ao terminal de baixo da fonte, ou seja, é uma conexão paralela, igual a gente está vendo aqui. Então, o VG e o resistor R1. O resistor R2 também ficou aqui em paralelo. O transistor aparece no mesmo lugar que a gente desenhou anteriormente. E agora a gente percebe que o RE está em paralelo com um curto. Logo, o curto prevalece. O paralelo de um curto com qualquer resistor é o próprio curto. O resistor RL está ligado desse ponto aqui para a parte de baixo e o RC também, ou seja, RC e RL estão em paralelo. Eu posso desenhar dessa forma aqui.
que fica correto também, RC e RL. Esse formato aqui é o que eu passei no slide. Ele fica mais fácil de interpretar, é mais direto. E no final das contas é só mesmo trabalhar essas duas questões aqui. Sem a fonte de corrente contínua e o capacitor virou curto-circuito. Saímos então desse circuito e chegamos a esse aqui. Agora nós podemos fazer uma análise de corrente contínua e uma análise de corrente alternada para poder chegar nos resultados esperados. Depois de obtidos os circuitos equivalentes de corrente contínua e de corrente alternada, a gente pode fazer a análise de corrente contínua, que é aquela que define o ponto de operação e define a corrente de emissor, que é um parâmetro muito importante usado também na análise de corrente alternada. Ou seja, esse próximo passo aqui é basicamente resolver o circuito do modo como nós já resolvemos na aula passada, aquele circuito de polarização por divisor de tensão. E é exatamente o que nós vamos fazer agora, continuando aqui o nosso exemplo. O terceiro item pede o seguinte: desenhe a reta de carga CC e defina o ponto de operação do transistor. Ou seja, vamos trabalhar com o equivalente de corrente contínua e a partir dele nós vamos chegar a esse resultado aí que foi pedido. Percebam que por enquanto eu não estou preocupado com a corrente alternada, é um passo de cada vez. Assim que a gente acabar de resolver a parte de corrente contínua, é que a gente vai começar a analisar a parte de corrente alternada. Na letra C foi pedido a reta de carga e o ponto de operação desse transistor. E a gente vai fazer isso no equivalente de corrente contínua. Então no primeiro momento aqui eu vou ignorar aquele segundo circuito de corrente alternada e vou fazer a análise desse primeiro aqui. Lembrando que essa análise já é uma velha conhecida nossa, a gente vai só relembrar como ela é feita e chegar a esses valores aí. Então lembrando, nesse circuito o primeiro passo é calcular a tensão do resistor R2, porque devido à relação de resistências que existe aqui, a gente pode considerar que os 10 volts da fonte vão se dividir entre os resistores R1 e R2 de acordo com seus valores de resistência, como se esses resistores estivessem em série. Lembrando que na nossa análise, nós consideramos uma corrente de base igual a zero. É uma aproximação que a gente faz e que permite uma simplificação muito boa do circuito. Então, considerando que a corrente de base vale zero, porque ela tem um valor tão pequeno quando comparada às demais, nós podemos dizer que a tensão da fonte vai se dividir entre os resistores R1 e R2. E eu posso escrever, então, a tensão do resistor 2, VR2, como a tensão da fonte, dividido pela soma das duas resistências, que seria a tensão dividido pela resistência equivalente, resultando na corrente que flui por esses resistores. Se eu multiplicar a corrente pelo valor de resistência, eu terei a tensão no resistor, que é o que a gente está procurando. Então vai ficar aqui 10 volts da fonte, dividido por R1, que vale 10K, mais R2, que vale 2,2K, vezes R2, de 2,2K. Esse resultado aí é 1,8 volts. Ou seja, é a tensão que nós temos nesse resistor R2. Nós sabemos que a junção base-emissor apresenta uma queda de 0,7. Podemos escrever aqui que VBE é igual a 0,7 volts. Logo, se eu tenho uma tensão de 1,8 volts no resistor R2, para descobrir a tensão do resistor RE, basta subtrair a queda de tensão VBE de 0,7. Então posso escrever isso aqui. Tensão do resistor de emissor é igual a tensão do resistor 2 menos a tensão VBE. 1,80 menos 0,7, que vai nos dar aí 1,10 volts. É a tensão nesse resistor RE. Podemos encontrar a corrente no resistor, por quê? Eu já sei o valor de tensão dele e sei o valor de resistência. Então posso escrever que a corrente IE desse circuito é VRE sobre RE. Ou seja, 1,10 dividido por 1K, que é o valor de resistência dele. Teremos aqui então 1,10 miliamperes. Como nós consideramos a corrente de base aproximadamente zero nesse nosso cálculo, significa que as duas correntes aqui de coletor e de emissor são iguais. Eu posso escrever isso aqui. Ó. A corrente de coletor também vale 1,10 miliamperes. E agora eu posso calcular a tensão no resistor de coletor. Por quê? Conheço a corrente nele, conheço a resistência dele. Logo, posso encontrar aqui o VRC. É o valor de corrente e C vezes a resistência RC. 1,10 mili vezes 3,6K. E esse resultado aqui é de 3
2,96 volts. Para fechar a nossa análise, precisamos encontrar a tensão VCE, que é a tensão entre coletor e emissor. Vou representar aqui do lado. Emissor e coletor, na verdade, o coletor é o terminal de cima. Então a tensão VCE que eu estou procurando aqui é exatamente entre esses dois terminais. Eu posso escrever essa tensão da seguinte forma. VCE é igual à tensão da fonte, VCC, menos as quedas dos dois resistores, RC e RE. Porque as três quedas somam 10 volts. Se eu quero encontrar a terceira queda que é desconhecida, basta pegar a tensão da fonte e subtrair as duas tensões que eu já conheço. O VCE pode ser escrito então como 10 menos VRC, que vale 3,96, menos VRE, que vale 1,10. E aí nós temos uma tensão VCE de 4,94 volts. Os dois valores mais importantes para a gente são esses aqui, a tensão VCE e a corrente IC, porque a gente vai usá-los para definir o ponto de operação na reta de carga. E agora, para desenhar a reta de carga, nós vamos usar aquele mesmo gráfico. O eixo horizontal traz para a gente o VCE e o eixo vertical traz para a gente IC. E a reta sempre tem esse aspecto aqui. Um VCE máximo e um IC máximo. O VCE máximo é sempre a própria tensão da fonte, igual nós vimos na aula passada. Nesse caso aqui, 10 volts. E o IC máximo, conforme nós também já estudamos, é a tensão da fonte dividido por RC mais RE. Então nós temos aqui duas situações extremas. Na primeira situação, toda a tensão da fonte ficou para o VCE, por isso que ele vale 10 volts. E aí eu tenho 0 volts para cada resistor, então a corrente que flui por aqui é zero. É esse ponto aqui do circuito, chamado ponto de corte. A corrente vale 0. E na outra situação, eu tenho toda a tensão da fonte dividida para os resistores. Eu não tenho nada em VCE. É esse ponto aqui, onde o VCE vale 0 e a corrente é máxima. E fazendo aqui essa divisão, eu encontro 10 dividido por 3,6K mais 1K. E o IC máximo desse circuito aqui é 2,17 miliamperes. Então vou indicar esses valores aqui. Arrumar um espaço e vou indicar aqui. 2,17 miliamperes é o valor máximo e 10 volts é o valor máximo de tensão. A maior corrente e a maior tensão. A nossa tensão é de 4,94. O ponto de operação está em 4,94. Isso é praticamente a metade do máximo. Então vou marcar um ponto médio aqui. Lembrando que é só um esboço para a gente poder fazer a indicação. E aqui eu tenho um ponto de operação. 4,94 volts e 1,10 miliamperes. E esse é o nosso ponto de operação do transistor para esse circuito em específico. E aqui nós temos a análise de corrente alternada. Para isso vamos usar, claro, o circuito equivalente de corrente alternada que já foi desenhado por nós. Depois de fazer a definição do ponto de operação, a gente começa a verificar como que esse sinal de tensão na entrada alternada vai ser amplificado. Ou seja, nesse ponto aqui, nessa análise, nós temos como objetivo descobrir o valor do ganho do circuito, em quantas vezes aquele sinal de tensão vai ser aumentado para aparecer lá na saída. E para chegar a esse ganho de tensão, um caminho bastante tranquilo de ser feito aqui é definir a corrente do coletor a partir de uma tensão que foi aplicada à base. Ou seja, nós precisamos pegar aquele valor de tensão alternada, a partir dele conhecer o valor de corrente que vai fluir pela base e aí sim chegar à corrente de coletor. E para isso nós vamos usar um modelo do transistor. Isso significa que o componente transistor que nós temos visto até aqui vai ser substituído por outros elementos que desempenham o mesmo papel. Ou seja, do ponto de vista do circuito, se eu tiver o transistor ou se eu tiver o modelo dele, o circuito equivalente, o resultado é o mesmo. E esse circuito equivalente é bem simples. Ele é composto por 3 terminais, assim como o próprio transistor. E no terminal base nós teremos aqui uma resistência chamada beta vezes RE'. Esse RE' é uma resistência interna do transistor. E como o nome sugere, é uma resistência de emissor, ou seja, ela aparece nesse terminal aqui de baixo. E ela existe por quê?
Como nós vimos também nas aulas passadas, o transistor possui 3 camadas, uma camada de material N ou P para a base, uma para o coletor e uma para o emissor. E essa camada do emissor, como é a maior delas, apresenta um valor de resistência mais significativo. E esse valor de resistência deve ser levado em consideração para a gente conseguir definir o valor de corrente que vai fluir pela base. E depois que a gente conhecer esse valor de resistência interna do emissor, nós vamos colocar esse valor referenciado à base, ou seja, do ponto de vista da base, essa resistência vale quanto? Ela vai ser beta vezes maior. Por isso que apareceu aqui, então, essa mesma resistência de emissor multiplicada por beta, que é um parâmetro do transistor. No final das contas, nós vamos simplesmente tirar esse transistor aqui do circuito equivalente de corrente alternada e colocar esse modelo aqui, que tem essa resistência, que é uma resistência interna. A gente pode enxergar ela simplesmente dessa forma. E aqui do lado nós temos uma fonte de corrente dependente. O que significa isso? É uma fonte que depende de outros parâmetros do circuito. E nós conhecemos a corrente de coletor através da relação que ela tem com a corrente da base. Ou seja, a corrente de coletor é igual a corrente da base vezes o ganho do transistor beta, que também vale para o seu equivalente de corrente alternada. Percebam que agora a gente está falando de valores de grandezas que aparecem no equivalente de corrente contínua, mas a gente tem que tomar cuidado com essa separação. Por quê? Essas grandezas, apesar de terem a mesma ideia, ser uma corrente na base, por exemplo, uma corrente de coletor, elas têm significados e valores totalmente diferentes. Por quê? Eu tenho fluindo pela base uma corrente contínua, IB, que a gente já está trabalhando com ela, e tenho também fluindo pela base uma corrente alternada IB, que vai ter características totalmente diferentes. E as duas correntes fluem simultaneamente pela base, do mesmo modo que no coletor eu tenho duas correntes, uma contínua e uma alternada. No caso do emissor, devido àquele capacitor de desvio, no resistor de emissor eu só tenho corrente contínua, e no capacitor de desvio eu tenho corrente alternada. Ou seja, é importante lembrar que, por mais que a gente esteja fazendo análises separadas para cada fonte, o circuito é um só. Ele funciona aquilo tudo ali ao mesmo tempo. Eu tenho corrente contínua e corrente alternada fluindo pelos terminais dele o tempo todo. O primeiro passo dessa análise de corrente alternada é calcular a resistência interna do emissor, aquele RE', que eu passei para vocês no slide anterior. Nós vamos então substituir o transistor pelo seu modelo, por aquele circuito equivalente que eu acabei de falar dele, ou seja, a resistência beta vezes RE' e a fonte de corrente IC igual a IB vezes beta. Quando a gente tiver feito essa substituição, o circuito vai ser muito fácil de ser analisado. Agora ele vai se tornar um circuito comum com resistores e fontes, igual vocês já estão acostumados a resolver. Voltando aqui ao circuito equivalente. Nós temos então o transistor, que vai ser substituído pelo seu circuito equivalente. Nesse momento aqui ele ainda não foi substituído. E para calcular o RE', o que nós vamos fazer? Ele consiste em aplicar a lei de Ohm. O que nós temos aqui então é a divisão de uma tensão que ele apresenta, essa camada do emissor apresenta uma queda de tensão típica de 25 mV. A gente pode considerar esse valor aí constante. Vocês vão ver que em alguns livros esse valor pode variar um pouco, mas vai estar perto dessa casa aí dos 25 mV. E nós vamos dividir essa tensão de 25 mV, que é um valor constante, por IE, lá do equivalente de corrente contínua. Ou seja, aquela análise que nós fizemos lá para aquele circuito vai ter um impacto importante aqui na análise alternada. Então pegou lá 25 mV contínuo, constantes, e dividimos aí por IE. Encontramos o RE'. É o primeiro passo. Nesse caso aqui, a tensão de entrada do circuito é a tensão que foi aplicada à base, chamada aqui de VB, e ao mesmo tempo é a tensão do gerador, chamada de VG. Ou seja, é tudo a mesma coisa. A tensão da fonte do gerador foi aplicada à base e ela é a entrada do nosso circuito. Entrou aqui um certo valor de tensão e na carga eu teria uma tensão de saída que é maior do que a tensão de entrada. Eu quero amplificar essa tensão que eu recebi. E nós temos os passos depois que o transistor é substituído por seu circuito equivalente. Nós vamos começar calculando a corrente da base. Sabendo a corrente da base, podemos calcular a do coletor. Com a corrente do coletor na mão, podemos calcular a tensão de saída, que é a tensão que nós teremos lá no resistor RL. E por fim, o ganho desse circuito é obtido ao se dividir a tensão de saída pela tensão de entrada. Exemplo, eu tenho uma tensão de entrada de 10 mV. Se a tensão de saída for 100 mV, eu vou fazer a divisão.
100 mili por 10 mili, eu tenho um ganho de 10 vezes. Essa tensão foi amplificada em 10 vezes. Aqui nesse circuito, já com o transistor substituído por seu modelo equivalente, nós percebemos que esse cálculo é muito simples. O primeiro passo que eu falei com vocês é a corrente da base. Então, qual é a corrente que está entrando aqui nesse terminal da base? Eu tenho uma tensão VG que foi aplicada a esse terminal, e a resistência que eu tenho aqui é beta vezes RL'. Aplicando a lei de Ohm, eu terei tensão do gerador dividido por beta vezes RL', que é exatamente o que aparece aqui. Ó. A corrente da base é a tensão de entrada, ou a tensão VG, ou a tensão VB, vai ter tudo o mesmo significado, dividido por beta vezes RL'. Percebam que aqui apareceu uma corrente de base e ela apareceu minúscula. E a ideia é essa. Se eu estiver falando de grandezas que são contínuas, elas aparecem maiúsculas, igual a gente tem usado. Se essas grandezas forem alternadas, elas vão aparecer minúsculas, como é o caso de todos os valores que aparecem aqui nesse circuito. O IB apareceu minúsculo aqui, o IC apareceu até um RC aqui, a gente já vai entender o que significa. Mas é só pensar desse jeito. Apareceu minúsculo, eu estou falando do equivalente alternado. Quando eu estiver com essa corrente calculada, eu posso calcular a corrente de coletor, que é o quê? IB vezes beta. Essa expressão aqui já é conhecida nossa, trabalhamos com ela quando eu apresentei o transistor para vocês, e ela continua válida até para o equivalente de corrente alternada. Depois nós temos aqui um RC minúsculo, que é o paralelo desses dois resistores, RC com RL. Resolvendo esse paralelo aqui, ou seja, o produto sobre a soma, RC vezes RL sobre RC mais RL. Eu terei esse RC minúsculo, que pode ser visto como uma resistência do coletor no caso da corrente alternada. Por quê? No circuito de corrente contínua, esses dois resistores não estão em paralelo. Isso aqui só acontece no equivalente de corrente alternada. Depois que eu tiver feito esse cálculo do paralelo, basta multiplicar a corrente de coletor pela resistência equivalente que eu tenho aqui, e eu terei a tensão de saída. Então apareceu aqui, ó, Vout, que é a tensão de saída, é igual a tensão no resistor de carga, que é igual a IC, que é a corrente de coletor, multiplicado pelo paralelo das duas resistências. E o ganho de tensão que a gente está procurando é essa tensão de saída dividido pela tensão de entrada, lá do gerador. Fazendo então esse cálculo, eu consigo chegar à solução, né, de qual é o valor que esse circuito consegue amplificar. Se eu ligar uma tensão de 10 mV, ele consegue me fornecer quanto na saída? Se eu ligar agora 30 mV, qual é o valor de saída? Conhecendo o ganho do circuito, eu posso variar essa tensão aqui da entrada e eu já sei qual é a tensão de saída, porque esse ganho é constante para o nosso circuito. No próximo item, no item D, quarto item que a gente vai calcular, é pedido exatamente isso. Calcule o ganho de tensão de corrente alternada desse circuito. É o mesmo circuito que a gente está trabalhando e agora a gente vai analisar esse circuito CA dele para chegar ao ganho que foi pedido aí para a gente. Para definir o ganho do circuito, nós vamos analisar o circuito de corrente alternada, o equivalente de corrente alternada, que é esse que aparece aqui. O primeiro passo é substituir o transistor por seu circuito equivalente. Então esse componente aqui vai ser substituído pela nossa equivalência, que é um resistor aqui no terminal da base e uma fonte de corrente no terminal do coletor, conforme nós vimos aí durante a aula. Então tem aqui IC, beta, vezes RL', aqui é o terminal do coletor e aqui é o terminal do emissor. Vou tirar esse transistor do circuito e colocar esse circuito equivalente aqui no lugar dele. Então a fonte permanece em paralelo com esses dois resistores. E agora eu substituo aqui. Primeiro nós temos o resistor, que é beta vezes RL'. Aqui embaixo nós temos o emissor. E aqui do lado direito nós temos essa fonte de corrente, que é representada aqui por IC. E agora os dois resistores aqui do final permanecem do mesmo jeito. Igual a gente viu no slide, só fiz a alteração aqui. E os nomes, né? Gerador, R1, R2, RC e RL. Então isso aqui é o nosso transistor. Lembrando que o transistor é um componente bastante complexo. Então para a gente poder entender ele, interpretar ele de forma correta durante as nossas análises, é importante substituir ele por um modelo que usa aí resistor e fonte, que são elementos que nós estamos bem acostumados a trabalhar. Agora eu quero calcular a tensão de saída.
é a tensão aqui no resistor de carga, o nosso Vout. Como que nós vamos fazer isso? Para calcular esse Vout, eu preciso conhecer o IC, que é a corrente que vai fluir pelo lado direito aqui do circuito. E para definir o IC, eu preciso conhecer a corrente da base, que é exatamente a corrente que vai entrar aqui no transistor. Então percebam que eu passei as expressões para vocês, mas o circuito é bem simples. Se eu quero encontrar o IB, o que eu vou fazer? A tensão VG da fonte está exatamente em paralelo com essa resistência que é beta vezes RE'. Então, VG em paralelo com esse resistor me fornece IB. Mas eu preciso encontrar o RE'. E de acordo com o que nós vimos, RE' é igual a 25 mV dividido pela corrente de emissor do circuito equivalente contínuo. Nós teremos então 25 mili dividido pela corrente que nós calculamos anteriormente, que é 1,10 mili. O resultado aqui é 22,73 ohms. Agora eu posso calcular a corrente da base. A corrente da base é igual à tensão da fonte VG dividido por beta vezes RE', porque a fonte está em paralelo a esse resistor. A tensão da fonte é de 1 mV. O beta nesse circuito vale 300 e o RE' que nós calculamos aqui vale 22,73. E esse resultado aqui é de 146,65 nanoamperes, uma corrente baixíssima, mas vai ser amplificada pelo transistor. A corrente IC é a corrente IB vezes o ganho beta, e é essa amplificação aí que eu falei. 146,65 nanoamperes vezes o beta de 300. O resultado então é 43,99 microamperes. Essa é a corrente que flui no terminal de coletor. A corrente que aparece aqui, IC. Agora, para encontrar a tensão de saída, eu tenho que fazer o paralelo desses dois resistores e multiplicar pela corrente que está fluindo por ali. O paralelo dos resistores é chamado de RC minúsculo. Então, ele é o produto dos resistores RC por RL pela soma dessas duas resistências. Então, eu teria aqui 3,6, o RC 3,6K, vezes os 10K do resistor de carga, sobre 3,6K mais 10K. E esse resultado aqui é 2,65 kΩ. E para terminar, o nosso Vout, a tensão de saída, é igual à corrente que flui por esse ramo aí do circuito, multiplicado pela resistência do paralelo. E teremos aí 116,59 milivolts. Essa é a tensão de saída. E o nosso ganho, a V, ganho de tensão, é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. 116,59 mili dividido por 1 mili. O ganho então é de 116,59. Isso significa que se eu trocar o valor da tensão da fonte aqui na entrada, eu já posso estimar a saída. Se eu colocar agora 2 mV em vez de 1 mV, é só multiplicar esse valor de entrada pelo ganho do circuito e eu já saberei qual é o valor de tensão na saída. E para terminar a análise desse circuito, nós temos a reta de carga em corrente alternada. Aquela reta de carga que nós fizemos lá nos primeiros itens, de acordo com o circuito equivalente de corrente contínua, é necessária para definir o ponto de operação. E agora a gente pode também definir uma reta de carga CA para a gente poder verificar qual é o valor máximo de tensão que esse circuito pode apresentar na saída. Isso porque esse amplificador que a gente está estudando apresenta uma leve distorção do sinal na saída. Isso significa que se a gente colocar uma senoide na entrada, como o nosso exemplo sugeriu, na saída desse circuito, lá na carga, no nosso resistor RL, nós teremos uma senoide levemente distorcida. Isso significa que o valor de pico negativo pode ser maior do que o valor de pico positivo, em módulo. E o próprio formato dessa onda pode sofrer alguma variação. Isso porque o circuito não é exatamente linear. Dependendo do quanto ele estiver amplificando, nós vamos ter problemas ali. A partir de certo ponto, ele começa a nos entregar um sinal de tensão com uma distorção grande, de modo que ele não vai poder ser usado como a gente esperava. E isso vai ficar claro quando a gente enxergar essa reta de carga. E a ideia dela é partir da reta de carga de corrente contínua,
aquele ponto de operação que nós definimos vai ser super importante. Ele é um dos pontos da nossa reta de carga CA. O segundo ponto é definido no eixo das tensões, no eixo da tensão VCE. E ele é definido basicamente pela tensão VCE de operação, que nós já conhecemos, ou seja, é a tensão daquele ponto de operação, mais a corrente do próprio ponto de operação, vezes aquela resistência de corrente alternada, né, devido à presença aí do resistor de coletor em paralelo ao resistor de carga. Isso daí também vai ficar mais claro daqui a pouco. E a variação máxima que esse sinal pode ter, né, o valor máximo de saída que esse sinal pode ter, é a diferença entre esse ponto final da reta de carga CA e a própria tensão de operação VCE. Ou seja, o valor máximo da tensão de saída é a corrente do ponto de operação vezes a resistência de coletor, igual a gente vai ver aqui à frente. Aqui nesse gráfico nós temos as duas retas de carga. A reta de corrente contínua é a que nós já definimos, ou seja, ela mostra aqui um VCE máximo e um IC máximo. Quando a gente coloca a parte alternada no circuito, essa característica da reta muda, porque agora eu tenho tensões maiores no meu circuito. Em certos momentos, devido ao semiciclo positivo, essas tensões serão maiores, e durante o semiciclo negativo, essas tensões serão menores. Por isso que essa reta de carga, CA, aparece aqui para os dois lados. E a gente observa o seguinte, o sinal de saída pode ter no máximo essa amplitude aqui, ó. É a diferença entre o VCE de operação e o VCE máximo de corrente alternada. Nesse caso aqui, essa diferença entre os dois valores é basicamente a corrente do ponto de operação, ou seja, esse valor de corrente que aparece aqui, IC, devido a esse ponto de operação, vezes aquele paralelo do resistor RC com o resistor de carga. Se a gente tentar colocar um valor de tensão maior do que esse limite aqui, vai acontecer um corte, igual a gente pode observar nesses outros gráficos aqui. Então, nesse exemplo, o valor de tensão ultrapassou o limite, então a forma de onda foi cortada, igual a gente está vendo aqui, na mesma reta de carga CA. Aqui as retas de carga de corrente contínua foram suprimidas para a gente poder visualizar melhor essa questão do ceifamento da forma de onda, do corte dessa forma de onda. Isso significa que há uma deformação dessa forma, e ela já não vai ser interessante para ser aplicada. Do mesmo modo, se essa tensão ficar muito para a esquerda do gráfico, nós vamos esbarrar no mesmo problema. Ela não pode ultrapassar um determinado valor, que vai acontecer aqui o corte. Isso significa que, para a nossa tensão de saída ficar adequada, ela precisa trabalhar dentro de uma faixa, igual a gente está vendo aqui. Esse valor máximo de tensão não pode ultrapassar esse ponto, e o máximo do outro lado também não pode ultrapassar esse início aqui do gráfico. Desse modo a gente consegue um sinal com uma distorção pequena. E a gente vai fazer o cálculo agora para verificar quais são esses valores para o nosso exemplo. No último item foi pedido a reta de carga CA e o valor máximo da tensão de saída, que é exatamente o que a gente acabou de ver. Vamos fazer esse cálculo agora. E para a gente fechar o exemplo, foi pedido aí a reta de carga CA. A primeira coisa que a gente tem que fazer então é partir da reta de carga CC, que nós já conhecemos. E a reta de carga CA passará pelo ponto de operação que nós definimos lá no terceiro item, no item C. E agora, para definir a reta de carga CA, nós precisamos saber onde que ela vai encostar aqui no eixo de tensão VCE. E para isso, nós vamos usar o IC de operação. Podemos chamá-lo aqui de ICQ, ou seja, o IC do ponto Q. O IC de operação é igual a 1,10 mA, igual a gente já calculou. E para definir esse ponto, nós vamos partir desse valor aqui, de VCE de operação, e vamos somar a ele o ICQ multiplicado pelo paralelo do resistor RC com o resistor de carga, que é aquele RC minúsculo que nós calculamos no item anterior e que deu como resultado 2,65 kΩ. Ou seja, esse ponto máximo onde a reta de carga alternada vai chegar em termos de tensão é basicamente igual. Vou escrever aqui, ó, VCE máximo da parte CA é igual ao VCE de operação do ponto Q mais a corrente de operação multiplicado pelo resistor RC. Então podemos encontrar um VCE máximo da reta CA igual a 4,94 mais
1,10 mili vezes 2,65K. Então esse VCE máximo da reta de corrente alternada vai ser igual a 7,85 volts. Então, marcando esse ponto aqui, aproximadamente 8 volts, 7,85, só para ficar mais coerente. Então a nossa reta de carga CA vai passar por aqui. Ela passa pelo ponto de operação Q e depois chega até esse ponto de tensão 7,85. E aí a gente precisa falar qual é agora a tensão máxima na saída. Então o Vout máximo desse circuito é o quê? Exatamente essa diferença que aparece aqui. Ó. A nossa amplitude não pode ser superior a esse valor de tensão. Lembrando que a senoide varia, positivo e negativo, né? Ou seja, esse VCE de operação vai variar dentro dessa faixa e não pode ficar acima de 7,85. E para definir essa diferença, nós vamos simplesmente multiplicar o ICQ pelo RC. Né? Nós não vamos somar agora o valor de operação, do VCE de operação. Então vai ficar aqui, ICQ vezes RC é igual a 1,10 mili vezes 2,65K. E essa tensão máxima na saída é igual a 2,91 volts. Isso significa que se a tensão de saída, devido aos valores de entrada, for maior do que 2,91, esse sinal vai ter uma distorção muito grave, vai ser cortado e vai perder aquela característica dele. Então esse circuito aí foi feito para trabalhar com uma tensão de saída no máximo igual a 2,91. Mas mesmo assim, já é uma tensão que vai apresentar uma quantidade boa de distorção em relação aos valores que nós calculamos. Por exemplo, para o nosso exemplo aí, deu 116 milivolts. Essa tensão vai ter uma distorção muito menor do que se eu trabalhasse com valores de saída tão elevados quanto esse daqui. Montei o circuito do nosso exemplo aqui no Tina para a gente poder fazer a avaliação dele e comparar com os valores calculados. Então, lembrando aqui alguns detalhes importantes sobre o software. Nós temos o gerador de tensão. Aqui, olhando na aba, né, Basic, nós temos a fonte, que é a bateria, uma fonte contínua, e temos o gerador de tensão, que é necessário para gerar a senoide. Então, depois de colocar esse gerador aqui no circuito, eu vim aqui, duplo clique, sinal é uma onda senoidal. A gente escolhe aqui dentro. Ó. Ele começa com outra forma, a gente vem aqui e escolhe a onda senoidal. A amplitude dela é 1 mV, igual no nosso exemplo, e eu coloquei aqui uma frequência de 1 kHz. Depois, coloquei aqui um medidor de tensão para essa fonte. Os capacitores eu escolhi o valor de 2,2 mF, porque eles vão funcionar como chave fechada para essa frequência de 1 kHz, que foi colocada aqui na fonte. E os resistores vocês já conhecem. Coloquei também um transistor. Eu escolhi o modelo BC337, porque ele tem um beta bem próximo do que a gente usou. Eu até escolhi aqui 300, ele era 300 e alguma coisinha. Eu coloquei em 300 para a gente poder trabalhar. E o restante foi só colocar os componentes aí que vocês já conhecem. Então, no primeiro passo, vamos fazer a análise de corrente contínua desse circuito e verificar os valores. Também aqui em Análises, DC Análises, Calculate Nodal Voltages. E nós temos aqui, por exemplo, a tensão VR2, clicando aqui no resistor eu vejo esse valor. Aqui está com 1,78. No nosso exemplo, nós encontramos 1,8. Então ficou bem próximo do valor encontrado. A tensão do resistor RE é 1,1 volt, que é exatamente o que nós encontramos no nosso caso, durante os cálculos. A tensão do resistor RC é de 3,89. Nós encontramos 3,96. Ficou bem próximo, uma diferença aí de 50 milivolts apenas. E o ponto de operação ficou dentro do que a gente calculou. Agora a gente precisa verificar como que esse sinal vai se comportar. Eu tenho aqui a entrada e agora eu quero saber a saída. A tensão entregue à resistência RL é a tensão de entrada amplificada, mas qual o valor dessa amplificação? Nós encontramos um ganho de 116 vezes, uma tensão de pico aí de 1,16 volts. Fazendo a análise do circuito, nós podemos rodar agora esse transiente, que nos mostra as formas de onda. E eu vou escolher aqui o seguinte, de 200 milissegundos, é o início da minha amostragem, da minha janela,
até 220 milissegundos. Eu estou escolhendo um tempo mais à frente, a janela tem só 20 mili. Eu não escolhi de 0 a 20 porque o circuito, como trabalha com parte alternada, tem ali no início dele um certo transitório até ele estabilizar para a gente poder avaliar conforme a análise que a gente fez. Então eu esperei aí 200 milissegundos para o circuito estabilizar e depois fiz a análise da janela de 20 milissegundos. E tirei aqui aqui tinha a opção de desenhar a excitação, ou seja, desenhar as tensões da fonte, das duas fontes. E aí eu tirei essa opção, eu quero ver então só a primeira fonte e a saída, ou seja, só a parte alternada, a contínua não me importa agora. E aqui nesse circuito nós verificamos o seguinte, o sinal marrom, o menor aqui, é a fonte. Nós temos 1 milivolt, conforme escolhemos aí no nosso caso. E a saída, esse sinal verde. O valor de pico positivo chega aqui a 120 mili. E o nosso cálculo resultou em 116 milivolts. A aproximação ficou muito boa. E do outro lado, aqui na parte negativa, nós temos um valor de tensão levemente diferente. Como eu falei com vocês, é normal que esse circuito apresente uma certa assimetria na forma de onda. Então, na parte positiva, o pico positivo está chegando a aproximadamente 120 mili, enquanto o pico negativo está chegando a 123 mili negativo. É comum acontecer essa diferença. Lembrando que quanto maior for a tensão de entrada, maior vai ser essa diferença. Então, se em vez de colocar 1 mili, por exemplo, eu colocar 10 mili, eu devo esperar uma tensão 10 vezes maior. Em vez de 116 mili, eu deveria esperar, então, 1,16 volts. Nesse caso, eu vou obter uma diferença ainda maior quando eu comparar o valor real que esse circuito está fornecendo para a gente. Isso daí tem a ver com aquela questão do valor limite que nós podemos aplicar nesse circuito para receber uma tensão de saída. Se ultrapassar aquele valor, o próprio circuito já começa a entrar em regiões de corte, em regiões não lineares, e esse valor de saída vai ser afetado. Então o ideal é trabalhar sempre com valores pequenos, por isso que ele recebe o nome de amplificador de pequenos sinais. Eu vou deixar essa atividade aqui para vocês me entregarem daqui 2 semanas, na nossa próxima aula. Vocês vão encontrar aqui um circuito amplificador com transistor, conforme o que a gente acabou de estudar aí na nossa aula, e eu peço para vocês fazerem uma análise dele muito semelhante ao que a gente viu aí no exemplo. Então, dado o amplificador a seguir, pede-se: primeiro, explique brevemente o funcionamento do circuito. Eu quero que vocês me passem a ideia básica dele, ou seja, o que ele está fazendo, qual é o objetivo dele e uma visão geral dos componentes. Então, é interessante vocês falarem que essa fonte alternada é o sinal que eu quero amplificar, e a ideia desse circuito é pegar esse sinal alternado e apresentar ele aqui na carga, na saída, com uma amplitude maior. Para isso ele usa a energia aqui da fonte contínua. Depois falar um pouco, os resistores aqui são referentes ao circuito de polarização, eles são responsáveis por definir o ponto de operação do transistor, que é o componente principal desse circuito, funcionando aqui como um amplificador que nós queremos ver. E temos também os capacitores, eu quero que vocês comentem um pouco também a respeito da função deles, que é basicamente separar corrente contínua de corrente alternada. E depois vocês vão fazer os mesmos passos que nós seguimos aí ao longo do exemplo. Desenhar os equivalentes de corrente contínua e de corrente alternada desse circuito aqui. Então é um bom momento para vocês entenderem passo a passo aí o que foi feito. Então pega o circuito, o exemplo que eu passei para vocês, dá mais uma olhada nele, vê o que eu fiz e tenta aplicar aqui em cima. E os demais passos vocês vão fazer aí a mesma coisa. Então tentem resolver. Se tiver tendo dificuldade, vocês podem me mandar e-mail, mas eu já vou deixar marcado com vocês aqui na semana que vem, no dia 19, eu vou fazer um horário de atendimento, um horário ao vivo de atendimento, às 16h30. Quando estiver chegando mais perto aí do dia, eu vou disponibilizar um link para vocês, é só entrar no AVA, e acessar o link, e eu converso com vocês aí a respeito do exercício, e posso ajudar a resolver e tirar alguma outra dúvida que vocês tenham ao longo da disciplina. Então, estudem aí, se esforcem para resolver o circuito, precisando, entrem em contato. Abraço para vocês e nos vemos em breve.